Meus amigos, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Browne Fogo. Segundo vídeo desta quinta-feira, e quinta-feira, dia de TBT do Browne. E um TBT diferente, hoje a gente vai falar de coisas aqui realmente que já passaram, que já aconteceram, que pode ser uma lembrança para alguns, né, que estavam envolvidos ali no caso, sabem, né, de alguns bastidores, mas pode ser uma grande novidade para outros. Mas, de qualquer forma, é uma lembrança, porque são coisas que aconteceram há 4, 5, 6 anos atrás, ou até 10 anos atrás. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de visitar aqui o perfil todo dia, o canal todos os dias, rapaziada. Muita gente não tá sendo notificada pelo YouTube, então vocês estão perdendo aí os vídeos. Muita gente tá comentando, pô, Browne, tava sumido. Não tô, cara. Todo dia tem pelo menos 2 conteúdos aqui no canal diferentes, vídeo, live, enfim, né? Então se inscreve e sempre visita aqui para conferir se você realmente está sendo notificado. Me siga lá no Instagram Browne Fogo e siga também o Bazar Alvinegro, rapaziada. Camisas do Botafogo de todos os anos, todas as épocas, tipos, tamanhos, cores, e são confiáveis de você comprar, cara. Vai no direct e chama a gente para saber a camisa que você quer adquirir, beleza? Bom, pessoal, dia de TBT do Browne. E hoje eu não vou contar nenhuma história, não vou relembrar nenhum título, não vou contar nenhuma grande história de um personagem, né? Vou deixar isso para outra semana. Vou me envolver aqui um pouco com o factual. A semana realmente foi tomada aí depois da última terça-feira as declarações aí do Ricardo Rotenberg. Vou mergulhar aqui no que é o factual. Vou misturar coisas que já passaram com o que está acontecendo nessa semana, né? E no universo Botafogo, a semana realmente foi tomada pelo tópico grandes contratações, grandes jogadores, depois das declarações aí do Ricardo Rotenberg na última terça-feira, revelando, né, nomes que teriam sido oferecidos, sondados pelo Botafogo, dentre eles o português Quaresma, o italiano Giovinco e até mesmo o holandês Arjen Robben. Vale lembrar, pessoal, que essa história do Robben, ela não aconteceu agora. O Rotenberg não falou, pô, estamos sondamos há pouco tempo, semana passada, não. Isso aconteceu já tem um tempinho, né? Foi lá no momento da contratação do Honda, foi no momento que o Yaya Touré estava sendo especulado, porque era o momento em que o Botafogo estava se aventurando mais ali nessa situação das contratações internacionais e estava tendo jogadores oferecidos e também sondando alguns jogadores. E o Rotenberg revelou que gostava muito do Robben, né? Sondando aí jogadores veteranos, né? Estrelas internacionais. O Rotenberg revelou isso, né? Mas a gente poderia nem saber disso. Na verdade, a gente poderia saber disso daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, né? E aí acabou que ele soltou isso nessa entrevista com o TF, teve vontade, falou, revelou os nomes, né? Ou pode ser, cara, que a gente nem soubesse, nunca soubesse sobre essa situação, como tem uma penca de grandes jogadores que talvez ninguém da torcida faça ideia que já foram especulados, que já houve esse interesse, cara, e acabou ficando enterrado no tempo. Então eu vou lembrar 2 ocasiões em que o Botafogo chegou a conversar, sondar, monitorar ou até quase trazer estrelas internacionais que acabaram passando batidas há alguns anos atrás, né? Então se prepara, porque talvez você realmente não saiba dessas histórias. O primeiro jogador que eu vou falar aqui, rapaziada, é o português Deco. Ele mesmo, acabou indo para o Fluminense. Mas você sabia que ele quase parou no Botafogo? Ele chegou a conversar com o Botafogo, chegou a discutir valores, né? Situação salarial, situação de tempo de contrato, antes de acertar com o rival, o vizinho tricolor das Laranjeiras lá em 2010? Eu não sabia disso, né? E quem me contou essa história foi o meu amigo, companheiro, colega de profissão, jornalista Wellington Arruda, que inclusive está com um canal aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, e ele me relembrou, né? Eu lembro que a gente contava, a gente conversava, né, a respeito dessas situações, contratações, né? A gente conversa sobre essas coisas de Botafogo, né? Somos muito amigos, e ele contou, né, de uma vez em que ele soube, né, que realmente o Deco foi especulado pela diretoria do Botafogo, que chegou a conversar com o atleta, ele até se interessou pelo projeto, mas o Fluminense acabou pagando mais caro, né, pagando mais alto para levar o jogador mensalmente na questão dos salários. O Wellington, então, decidiu, né, aceitou gravar aqui um vídeo para que vocês pudessem ficar um pouco mais por dentro. Ele sabe dessa história e ele conta aqui para vocês. Passo a bola para o Wellington Arruda explicar um pouco mais dessa loucura, que se o Deco talvez não tivesse recebido uma proposta maior do Fluminense, ele poderia parar no Botafogo. Tinha essa possibilidade? Passo aí essa bola para o meu amigo Wellington Arruda. Fala, Browne! Fala aí, galera ligada aí no canal do Browne Fogo. Um abraço para vocês, um abraço para você, Daniel. Obrigado aí pelo convite, né, pra gente falar dessa situação aí bem curiosa, né, do Deco, né? À época, eu nem trabalhava com questão de jornalismo, nem trabalhava com questão
de cobrir o Botafogo, mas a gente sempre teve uma circulação dentro do Botafogo, então a gente acabava conhecendo algumas pessoas, né? E uma dessas pessoas acabou me batendo nessa história. Sinceramente, o Brownie, não me recordo se essa história chegou a vincular a imprensa, se chegou a ser noticiada, sinceramente não me recordo. Mas a história foi essa, cara. Na época o Fluminense contratou o Deco, né? E o Botafogo estava em conversas com o Deco, né? Para tentar sua contratação. E segundo essa pessoa que tinha ligação lá com a diretoria do Botafogo na época em que eu conhecia, o Botafogo tinha acertado um salário com o Deco, né? Com os representantes do Deco, já tinham conversado, falado para ele vir para o futebol brasileiro, oferecido um salário, e o Deco e seus representantes naquele momento tinham aceitado, né? Gostaram da proposta, gostaram da oferta. O Botafogo à época estava tentando contratar sempre um grande nome, né? O Beckham, enfim, tantos outros nomes aí que o Botafogo na época sondou, Rivaldo, enfim. Então no tiro da vez era o Deco. Então ficou meio que, entre aspas, apalavrado, né? E aí esse meu amigo tinha até me falado, falou, ó, Deco e Botafogo fizeram um acordo, o Deco vai vir pro Botafogo e tal, a situação tá encaminhada, acertaram valores, e mais ou menos uns 5 dias depois, porque o Deco ainda estava, né, jogando fora do país e era uma situação mais um pouco para frente, os representantes do Deco, segundo ele me falou, marcaram uma reunião com os dirigentes do Botafogo e falaram, ó, a gente recebeu uma oferta aqui do Fluminense, né, já que há um interesse, a gente queria ver se a gente poderia negociar, e o pessoal do Botafogo falou, não, a gente negocia, que isso, vamos cobrir, né? A gente está conversando aí, a gente tem interesse, vocês têm interesse de vir para cá também. E aí, quando foram saber, a oferta do Fluminense era quase 3 vezes maior do que o Botafogo teria oferecido para o Deco. E segundo esse meu amigo que participava lá da diretoria, simplesmente a diretoria do Botafogo não teve o que fazer e somente desejou boa sorte para o Deco no Fluminense, porque era um valor muito alto, né? O Fluminense na época tinha a injeção financeira do seu patrocinador e não tinha como cobrir ou tentar chegar perto dessa proposta que à época o Fluminense fez para o Deco. E aí o Deco, né, foi para o Fluminense e todo mundo sabe no que deu. Valeu, Brownie. Essa curiosidade aí é maneira de contar. Um abraço para todo mundo aí do seu canal. Tamo junto. Valeu. Pois é, rapaziada, isso tem 10 anos e nem todo mundo sabe dessa história. Se você conversar com alguns torcedores, né, eles vão falar, pô, ouvi falar, vi na internet, alguém comentou tudo mais, mas não foi uma coisa que foi externada realmente para os grandes veículos. E já tem 10 anos, né, para você ver como é que algumas histórias acabam ficando no tempo. E eu vou contar mais uma que tem muito a ver, né, falando em Deco, tem a ver com esse jogador. Ele tem uma pequena participação, né, significativa nessa, eu não vou dizer nem negociação, porque nem de fato não aconteceu nenhum tipo de conversa entre esse jogador, esse grande jogador da história do futebol mundial, e o Botafogo. Mas foi uma sondagem para um cara que realmente tinha muita vontade de jogar no Brasil. Eu falo da lenda africana, também marfinense, Didier Drogba. Se o Botafogo, todo mundo falava que o Botafogo estava ali atrás do segundo maior jogador da história do futebol marfinense há poucos meses atrás, quase contratando o Yaya Touré, ele pode surgir no Botafogo, quem sabe, depois dessa pandemia aí, né? Muitos, né, se referiam a ele como o segundo maior jogador da história da Costa do Marfim, porque o primeiro, o grande craque, a fera realmente do futebol marfinense, chama-se Didier Drogba. O grande atacante, né, que jogou no Chelsea, né, fez história no Chelsea, foi campeão da Champions League pelo Chelsea, marcando gol de título, sendo decisivo no fim do jogo. Então, Drogba realmente é uma lenda do futebol africano, do futebol inglês, campeão da Premier League também, e é um cara que no fim da carreira, né, muito se falava dele no Brasil. Ele falava que gostava muito do Brasil, que ele tinha vontade de jogar no Rio de Janeiro, de conhecer a fundo o Rio de Janeiro. Muito se falou em Drogba no Flamengo em algum momento, né? Mas ele acabou indo para os Estados Unidos, né? E jogou nos Estados Unidos até o fim da sua carreira. E no momento em que ele já estava lá na MLS, no futebol norte-americano, ele teria sido, sim, sondado, especulado pelo Botafogo. E aconteceu
em 2016. Aconteceu há mais ou menos 4 anos atrás essa sondagem, né, no momento em que o Botafogo estava se revigorando, voltando aí da segunda divisão, tentando montar uma equipe um pouco mais competitiva e realmente, né, esse cara foi sondado. O Botafogo, às vezes, né, passa batido, mas o Botafogo está sempre de olho nessas grandes contratações, né, nesses caras aí para revigorar os ânimos da torcida, mesmo que às vezes não seja possível. E quem conta essa história pra gente, rapaziada, é o meu amigo jornalista, blogueiro, Rica Perrone, né? Um dos precursores aqui do jornalismo independente, da comunicação independente no futebol aqui na internet. O Rica Perrone já tinha me contado essa história há mais ou menos uns 2 anos atrás, né? A gente tomando um chopp, tomando uma cerveja aqui perto, e ele me contando que o Botafogo, para ele, né, o Botafogo, falta essa ousadia ao Botafogo de tentar coisas grandes, contratações grandes, né, investimentos mais pesados, né, como ele elogia agora com essa situação do Honda. Ele acha que o Botafogo, né, ele tem que ser responsável, mas ele tem também que ele não pode aceitar, né, uma situação de um time muito delicado. Né? Esse sempre foi um discurso do Rica Perrone em relação ao Botafogo. E exemplificando isso pra mim nessa conversa, que eu lembro até hoje, cara, ele falou pra mim sobre uma sondagem que poderia ter virado uma negociação e o Botafogo não quis levar pra frente. Na opinião do Rica, não quis de maneira errada. E ele falou do Didier Drogba, cara. Drogba, que é um dos maiores ídolos, né, do próprio Rica Perrone. Ele fala do Drogba com muita devoção. E o Rica, ele explica, né, como é que foi dada essa situação. Por que eu falei lá no início que tinha uma relação com o Deco, né? Porque o Deco é o representante da carreira do Drogba, é um dos grandes amigos aí do Drogba, né? E jogaram, se eu não me engano, jogaram juntos no Chelsea, né? Então o Deco tem uma proximidade com o Drogba e sabia realmente desse desejo do Drogba de jogar no Brasil, que ele tinha muita vontade de jogar no Brasil, que ele tinha muita vontade de jogar no Rio, que ele se amarrava no Rio de Janeiro. Ele já até viralizou aí algumas vezes aí falando em português, né? Há um tempo atrás. E aí ele surgiu, né, essa especulação. Na verdade, não só do Botafogo, mas também do Fluminense, consultando a situação dele lá entre 2015 e 2016. No caso do Botafogo, mais em 2016. 2015 o Botafogo estava mais quebrado ali na segunda divisão. Então, quem conta pra gente essa história agora, numa participação, um convidado especial aqui, topou falar um pouco com a gente, né, a respeito disso. Tá aí o Rica Perrone, ele vai explicar bem essa situação aí para vocês sobre o Drogba, né, que ele teria sido sondado, né, foi sondado quanto custaria, quais seriam os custos para o Drogba chegar e vestir a camisa do Botafogo. Acabou não acontecendo sequer a negociação. Se liga aí. Meu amigo Brownie Fogo, tudo bem com você, meu irmão? Olha só, relembrando essas boas histórias aí do futebol de bastidores, eu já participei de muitas delas, né, já assisti muitas delas de perto, já fiquei sabendo de muitas delas, e normalmente sempre tem ali, especialmente por eu ser um cara que não dou notícia, não sou um repórter, não, enfim, eu comento e não dou notícia, então as pessoas às vezes me pedem ajuda, pedem o telefone, pedem um contato e tal, então às vezes eu acabo participando. Teve um caso que não só o Botafogo, como também o Fluminense, eu não sei se chegaram a fazer uma proposta ou não, mas os dois clubes perguntaram pelo valor de salário do Drogba. Ele já tinha saído do Chelsea, se eu não me engano, ele já estava nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu fui o responsável por ligar pro Deco e perguntar e falar, vem cá, tem um pessoal aqui querendo saber quanto é que tá ganhando o Drogba. Ele foi lá, ligou pro Drogba e tal, levantou, me retornou, falou, mais ou menos tanto. Aí eu passei para esse pessoal, não só pro Botafogo como pro Fluminense, os dois. Mas assim, no caso do Fluminense, eu sei que quem tava negociando, quem tava perguntando era alguém grande no futebol. No caso do Botafogo, eu não tô dando nome, porque realmente eu não sei se o cara aqui ia ser o intermediário, se ele ia dar uma sugestão, entendeu? Eu não sei qual era o nível de autorização que ele tinha para ir atrás disso. Passei o valor, se não me engano, na época era uns 700 mil reais. O Fluminense, eu me lembro que falou, não, porque a gente tá com o Fred aqui, se a gente vai trazer um outro central, porra, não dá para os dois jogarem. E o Botafogo, eu não sei se foi adiante. Eu deixei o telefone do Deco com eles e falei, o meu único contato com o Drogba é o Deco. Então, tá aqui o telefone do Deco e nunca soube se chegou a ser uma proposta ou foi só uma sondagem. Mas perguntaram o valor do Drogba. Aí você deve estar se perguntando nesse momento, cara, imagina o Deco vestindo a camisa do Botafogo lá em 2010, ao invés da camisa do Fluminense, né, com quem ele foi campeão brasileiro, com poucas participações lá em 2010, mas foi muito participativo em 2012. Naquele time de 2010, né, que começou a ganhar um pouco de força maior, né, junto no segundo semestre, né, junto com o Louco Abreu, com o Jobson, o Michael Suel, imagine todos esses jogadores ali, o Herrera, sendo assistidos, né, realmente
pelo Deco, né, pelos passes do Deco. Em 2011, né, faltava realmente um camisa 10 ali, o cara para comandar o time do Botafogo, que chegou nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Tinha 4 atacantes de respeito, o Elkson, Michael Suel, Herrera e Louco Abreu, mas não tinha realmente um armador, né? E aí acabou chegando o Seedorf depois. Imagine isso, né? Mas aí também não teria o Seedorf. E aí em 2016, cara, imagine o Drogba chegando, né? Assinando um contrato longo com o Botafogo, né? Dominando ali a camisa 9 do Botafogo, jogando a Libertadores de 2017. Imagina isso, cara. Fica no nosso imaginário. É claro que as coisas não acontecem dessa forma, né? O contexto ele ia ser completamente diferente. Mas, o que custa, né, cara? É um quadro aqui interativo, é um quadro de TBT, de lembranças. Lembranças para alguns, novidades para outros, né? Mas novidades que infelizmente aí já tem muito tempo. O Drogba aí foi sondado pelo Botafogo, não teve negociação, mas ele foi sondado lá em 2016 para saber a situação financeira dele e ele tinha vontade de jogar no Rio de Janeiro e em 2010 o Botafogo chegou a conversar sobre questões financeiras com o Deco antes dele acertar com o Fluminense. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui, né? Quero a opinião de vocês. O que você acha sobre isso? O que você acha do Deco? O que você acha do Drogba? Né? E dessas loucuras aí. E quem sabe não tem até mais jogadores aí que já tenham sido especulados, grandes jogadores aí especulados, né? Sondados pela diretoria do Botafogo para jogar no clube que a gente não saiba, beleza? Forte abraço, até a próxima. Fui!